Estamos de volta, Band Eleições Regional 2012, hoje entrevistando os candidatos à prefeitura da cidade de Sumaré. Vamos agora, mediante sorteio já previamente realizado, entrevistar o terceiro candidato, que é o candidato do Não Há Coligação Partidária, PV Vem Sozinho, Wilson Alves, que é o atual vice-prefeito da cidade de Sumaré. Candidato Wilson, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos os telespectadores da Band. E prazer, a vocês, jornalistas, também. Obrigado. Leandro Maia, sua pergunta ao candidato Wilson Alves, do PV. Bom dia, candidato. Candidato, a cidade de Sumaré vive um problema muito comum aqui na região metropolitana de Campinas, que é o crescimento desordenado. Atualmente, 2.300 famílias vivem em áreas de risco, áreas ocupadas, áreas até talvez de preservação ambiental que foram ocupadas. O que fazer para evitar esse crescimento desordenado caso o senhor seja eleito? Bom, Sumaré realmente... nós temos hoje uma população em torno de 250 mil habitantes. E nos últimos 20 anos houve um crescimento bem acima dos índices até nacionais. A minha intenção é paralisar esse crescimento populacional nos índices que hoje estão e focar mais na vinda de empresas e indústrias para a cidade de Sumaré. Essas pessoas que estão em área de risco hoje, elas vão ter que ser removidas para outras residências que dê condições, estão sendo construídas, exatamente. E nós vamos priorizar essas famílias para tirarem essas famílias que foram para essas áreas de riscos, áreas de APP, áreas verdes, denominadas áreas verdes, até por falta de opção. As pessoas acabam indo para essas áreas porque precisam de residência. Mas nesse momento nós vamos ter que, de forma ordenada, fazer a retirada dessas pessoas, mas evidentemente que primeiro nós temos que dar condições para ter uma casa digna para morar. Candidato, o senhor é o atual vice-prefeito, mas não é o candidato apoiado pelo atual prefeito, que o partido dele resolveu ter um candidato próprio, o PV tem o seu candidato. Afinal de contas, o senhor colhe algum bônus por ter sido vice ou colhe algum ônus por ter sido vice do prefeito Baquim? Bom, nós temos no país uma forma de organização política que eu entendo que não é a correta. Cada partido deveria ter o seu candidato a prefeito. Os partidos teriam que ter a oportunidade de defender o seu programa de governo. Nesta eleição, o Partido dos Trabalhadores de Sumaré resolveu lançar o seu candidato a prefeito. E o Partido Verde também resolveu lançar o seu candidato a prefeito. O nosso programa é baseado no programa Em Rede Cidades Sustentáveis. Nós estamos defendendo esse tipo de governo, essa política para a cidade de Sumaré. O Partido dos Trabalhadores lançou o seu candidato e a população de Sumaré vai ter opção em escolher entre 5 propostas diferentes. E com certeza, eu sendo prefeito da cidade de Sumaré, vou ser um prefeito totalmente diferente dos outros cinco candidatos. É claro que cada um vê a cidade de uma forma e prioriza a cidade de uma forma. Então nós estamos tendo oportunidade, desta feita, o Partido Verde apresentar o seu programa e a população vai decidir entre os candidatos qual ela entenda que deva ser aquela pessoa que deva governar a cidade de Sumaré pelos próximos 4 anos. Não, eu entendi, mas ter sido vice do Baquim ajuda ou atrapalha? Olha, a história de Sumaré é uma história interessante, porque o Baquim foi vice do prefeito Dirceu Dalben, que agora apoia a candidata Cristina Carrara, que sempre foram opostos. Então eu acho que nem atrapalha e nem ajuda, porque o governo do professor Baquim é um governo, eu fui secretário de Desenvolvimento Econômico da cidade de Sumaré durante 6 anos, nesta pasta eu pude mostrar o meu trabalho. E eu tenho certeza que a minha experiência que eu adquiri como vereador da cidade e como vice-prefeito me dá condições de governar a cidade pelos próximos 4 anos. Então eu acho que é isso que está em jogo. O professor Baquim não é candidato a prefeito, ele está encerrando o seu ciclo. E eu acho que as pessoas devam votar, analisar cada candidato a prefeito e votar naquele que ele acha que tem mais condições de governar a cidade. E o senhor, como candidato do Partido Verde, o que é que o senhor falou em Cidade Sustentável, né, que é o programa do Partido Verde? O senhor poderia detalhar um pouquinho esse programa de governo? Olha, os governos hoje, eles têm que ter uma sustentabilidade que é conseguir o lado econômico,
com o lado ambiental e com o lado social. Essa conjuntura dessas três áreas elas têm que andar de forma harmoniosa. Eu, por exemplo, pretendo em Sumaré valorizar, por exemplo, o pedestre. Começar a ter uma cultura do pedestre. O pedestre, a pessoa que anda a pé, é um meio de locomoção. Depois, eu quero incentivar o uso da bicicleta e, por conseguinte, eu quero valorizar o transporte coletivo, em detrimento do transporte individual. Essa é a nossa prática que nós queremos fazer. Para isso, você vê nas cidades, o pessoal debate muito, por exemplo, as ruas. Dizem que tem buraco. Eu não vejo candidato a prefeito falar que nós não temos calçadas adequadas para andar. Então, eu vou priorizar, por exemplo, as calçadas. E eu quero levar as pessoas da cidade de Sumaré ter como se locomover na cidade, em primeiro lugar até a pé, depois de bicicleta e, por último, de automóvel. Nós precisamos, evidentemente, que nessa área ambiental, nós temos hoje os nossos programas de educação ambiental, só que isso precisa transformar-se em realidade. Eu, assumindo a prefeitura, por exemplo, vou passar a área do lixo da cidade para a Secretaria de Meio Ambiente. Hoje ela está numa Secretaria de Serviços. E nós precisamos, de forma urgente, implantar na cidade uma coleta seletiva e a reciclagem também dos resíduos que hoje o Sumaré produz. Que isso, além da questão ambiental, ela tem hoje um valor econômico. Então nós vamos mudar um pouco o foco de administrar a cidade de Sumaré em todas as vertentes. Candidato, sobre a implantação de ciclofaixas, né? Como estimular o morador de Sumaré a usar a ciclofaixa? A gente tem alguns exemplos, por exemplo, a cidade de Londres conseguiu reduzir em 20% o número de circulação de veículos no centro, cobrando um certo imposto para aqueles que frequentavam o centro da cidade usando o seu próprio veículo, isentando essa pessoa que usava a ciclofaixa. E também, voltando a falar sobre a questão da implantação da ciclofaixa, e estimular o morador a usar a bicicleta, você precisa investir em segurança para ele transitar, precisa investir até numa questão urbanística para você deixar a cidade mais agradável para esse morador ter a preferência pelo transporte da bicicleta. Como fazer, como mexer, como estimular o morador a usar a ciclofaixa se eleito? Bom, eu sou uma pessoa que ando muito a pé. Eu corro 10 quilômetros um dia sim, um dia não. Então, eu acho que essa atividade esportiva, que não é o caso que nós estamos falando exatamente, nós temos que motivar. Então, nós queremos motivar essa atividade esportiva. Você está falando da ciclofaixa, eu vou começar até pelo pedestre. Hoje, na verdade, nem o pedestre, que é mais simples até, de você incentivar o transporte das pessoas, o ir e vir para o trabalho, para o serviço, a pé. Nós implantamos na Secretaria de Desenvolvimento uma parceria público-privada, por exemplo, com a empresa Vilares, onde nós fizemos lá a estrada da Vilares, a Avenida Toninho Camargo. E ali foi implantada a primeira ciclovia de Sumaré, a primeira ciclovia. Só que ela é uma ciclovia que vai de mais ou menos ali um percurso de 1.500, 2.000 metros. Nós temos que fazer isso como meio de transporte. Então nós vamos pegar os principais avenidas da cidade, principalmente aquelas que ligam os bairros à área central. Como exemplo, eu posso falar aqui da Avenida da Amizade, Avenida Rebouças, e nós vamos ter que bater um pouco de frente nessa priorização das ciclovias. Evidentemente que nós vamos criar algum tipo de transtorno para o veículo particular, mas eu vou comprar essa briga e quero que o cidadão de Sumaré entenda essa opção, tanto de circular na cidade a pé ou de bicicleta, ele faça isso com segurança e conforto. Temos mais um minuto apenas, candidato. O senhor pode usá-lo à vontade para destacar mais alguma coisa do seu programa em um minuto, ou então para agradecer aqui a audiência de todo o povo de Sumaré. Bom, eu agradeço a oportunidade da Bandeirantes e dizer para a população de Sumaré que eu sou candidato a prefeito. O nosso programa está no nosso site, www.wilsonalves43.com.br. Nós somos um candidato que nós não temos carro de som na cidade, não colocamos um cavalete na cidade. E você que está me ouvindo e você que está me vendo sabe que o candidato é aquilo que ele espelha na sua campanha. E nós temos, no dia 7 de outubro, a oportunidade de a população escolher entre 5 candidatos e eu ficaria honrado com o voto de vocês.
Muito obrigado ao candidato Wilson Alves, candidato a prefeito pelo PV da cidade de Sumaré. Um abraço, senhor. Obrigado. Muito bom dia. Daqui a pouquinho a gente volta para o quarto candidato, hein? São 5 candidatos à prefeitura de Sumaré. Até já.